Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Paula, professora de História do Campus Betim do IFMG. Olá, eu sou a Marta, também professora de História do IFMG Campus Betim. Hoje a gente vai dar continuidade à correção das questões do Enem de 2021. Vamos corrigir a questão de número 74, lembrando que a gente está usando como referência o caderno azul, tá? Eu vou ler aqui o textinho motivacional e a Paula vai comentar as alternativas e o gabarito pra gente, tá bom? Vamos lá então? Então vamos lá, essa é a questão de número 74. Eu, Dom João, pela graça de Deus, faço saber a vossa mercê que me aprouver banir para essa cidade vários ciganos, homens, mulheres e crianças, devido ao seu escandaloso procedimento neste reino. Tiveram ordem de seguir em diversos navios destinados a esse porto, e tendo eu proibido, por lei recente, o uso de sua língua habitual, ordeno a vossa mercê que cumpra essa lei, sob ameaça de penalidades, não permitindo que ensinem dita língua aos seus filhos, de maneira que daqui por diante o seu uso desapareça. E esse é um trechinho publicado ali no Núcleo de Estudos Ciganos, e o título é História dos Ciganos no Brasil. Então, pessoal, esse trechinho que a Marta leu para a gente agora, ele destaca uma ordem que vai vir da coroa portuguesa para o Brasil, que é a de suprimir a presença dos ciganos. Suprimir em que sentido? Eles estavam sendo enviados para a colônia, e aqui chegando, a ideia é que eles não pudessem mais ser ciganos. No limite, é isso que o trechinho está dizendo. A ideia é proibir um dos aspectos essenciais da cultura e da identidade cigana, que seria a língua diversa, não é? Se você suprime um aspecto fundamental como a linguagem, o que você faz é progressivamente descaracterizar aquela população. É garantir que as gerações seguintes elas não tenham identidade a compartilhar com as gerações anteriores. E aí você vai eliminando a presença desse povo. Por que os ciganos estão sendo perseguidos? Porque eles eram considerados um povo inferior no sentido cultural. Então, se a gente pensar nos preconceitos que até hoje existem, muitas vezes com a população cigana, esses preconceitos eles têm uma historicidade que remonta a esse contexto da dominação metropolitana no Brasil, né? Gosto de chamar atenção quando a gente pega um documento dessa forma para a historicidade que leva a movimentos ainda mais radicais ou tão radicais quanto esse destaque aqui para se eliminar um povo, porque é disso que o documento está dizendo, está falando, né? Que é o movimento como o nazismo na Alemanha, que também vai ter uma pauta de perseguição cigana. Então, existe, gente, a questão 74 traz para a gente, no fundo, é um debate sobre a história ou a historicidade dos preconceitos sociais, culturais, identitários, né? Então, aqui era uma orientação expressa para a eliminação de um povo. A ideia é que a língua desapareça e com ele e com esse desaparecimento da língua, o desaparecimento das principais características que marcariam culturalmente, que destacariam os ciganos. Tranquilo? Então vamos lá. A questão pergunta o seguinte: a ordem emanada da coroa portuguesa para sua colônia americana em 1718 apresentava um tratamento da identidade cultural pautado em: letra A, converter grupos infiéis à religião oficial. Por que a gente não pode marcar a letra A? A gente houve a prática, a tentativa de imposição religiosa, sim, no período colonial, mas no caso aqui dos ciganos especificamente, o trecho destaca a tentativa não de conversão, mas de eliminação de aspectos culturais, né? Então, a ideia não é converter grupos que, né, os ciganos que seriam considerados infiéis à religião oficial, católica, no caso. Não é esse o debate que o trecho traz, ele menciona especificamente, a fonte fala especificamente ou exclusivamente de uma orientação, de uma ordem para eliminar um traço cultural. Né? Letra B, suprimir formas divergentes de interação social. Divergente significa diverso, né? Diferente, fora do padrão. E a ideia, e é isso, a letra B é o nosso gabarito, porque é isso que Dom João
destaca na sua ordem. O que ele está falando ali é para que essa interação social, que seria uma outra língua utilizada por um povo, marcado por uma identidade específica, essa língua fosse suprimida. Então, a ideia é eliminar essa diversidade linguística, que é uma forma de interação social. Né? Por isso que letra B, falando de um jeito mais complexo, o que ele diz é que a ordem manda eliminar a língua dos ciganos. A letra C, evitar envolvimento estrangeiro na economia local. No documento destacado, não há nenhum incômodo demarcado em relação à economia, né? Não se menciona se esses ciganos participavam ou não da economia local, ou se seria um problema se viessem a participar. O incômodo é com a cultura mesmo, é com essa identidade diferente, com essa forma de se posicionar e de aparecer diversa, né? Então, não há problema, não há menção à questão econômica, há menção ao incômodo cultural. Letra D, reprimir indivíduos engajados em revoltas nativistas. O texto também não menciona a presença dos ciganos nessas revoltas nativistas, que seriam movimentos de questionamento do domínio europeu, né, do domínio português, ou processos de procurar se emancipar, de se separar do restante do território. Então, não há nenhuma menção à participação ou desejo de participação dos ciganos nesses movimentos, muito menos de uma repressão da coroa a essa suposta participação. Né? Por isso que letra D não é o nosso gabarito. E letra E, controlar manifestações artísticas de comunidades autóctones. Comunidades autóctones seriam as comunidades originais do território, no caso aqui, as populações indígenas. O texto não menciona a presença indígena, não fala sobre a população indígena, muito menos fala em controlar essas manifestações artísticas. O texto menciona a população cigana e que nem seria autóctone, né, que estaria sendo enviada para o Brasil, ela estaria sendo trazida para cá e não seria originária, tá? Por isso que a letra E é uma alternativa que dá para eliminar se você conhece, né, o vocabulário, a expressão autóctone. E lembrando, né, Paula, que em outros momentos, quando a gente vai ter populações indígenas participando de movimentos contestatórios, de um modo em geral, a gente terá, sim, tentativas de cercear também a língua, a cultura dessas populações. Mas não é o que está trazendo no documento, né? Isso pode aparecer em outro formato de questões, mas é exatamente isso, não é o que está falando aqui, né? Nesse trechinho destacado pelo documento. Mas o documento deixa claro que uma das formas de você eliminar uma cultura, um povo, uma forma de viver, é você retirar elementos culturais, e um dos mais importantes é a língua, né? Então, suprimindo a língua, você, no longo prazo, o que você quer fazer é eliminar aquela cultura divergente. É isso mesmo, Má. Pessoal, acho que é isso. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Até mais. Um abraço e a gente se encontra em breve.